mudança. A gente estava falando do evento do Prerrogativas, mas teve um evento do PT em Brasília também nesse sentido, que teve um certo climão ontem, de certa forma. Teve um discurso lá do presidente Lula, fez ainda por videoconferência, e que foi marcado ali, de certa forma, por broncas e um recado de insatisfação com a comunicação do governo. O presidente não chegou a falar diretamente do ministro Paulo Pimenta, que comanda ali a Secretaria de Comunicação Social, mas o presidente chegou a dizer ali, abre aspas, que há um erro do governo na questão da comunicação, dizendo que ele é obrigado a fazer correções necessárias. Fala essa que muita gente entendeu como um recado, de certa forma, de que o Pimenta possa ser escanteado de alguma forma nessa reorganização da casa. Tem alguns pontos para a gente analisar nessa questão aqui, destaques envolvendo aliados do governo, inclusive, mas queria começar com uma análise geral sua, professor, de como que deve se dar os próximos passos, qual que é a necessidade de momento do governo dentro dessa lógica de reforma ministerial, o que que a gente deve acontecer e ler, inclusive, dessa fala um pouco misteriosa de Lula ontem nesse evento. Olha, Natália, acho que tem várias questões aí que o presidente tem que resolver. Uma primeira diz respeito aos partidos que compõem ali o ministério, que são teoricamente partidos da base congressual do governo, mas que não têm entregue um apoio maciço ao governo. Em parte isso eu diria é inevitável, né? A gente tem um Congresso, primeiro, muito à direita, mais à direita do que foram todos os congressos anteriores, com um presidente de esquerda, e isso, claro, cria ali alguma fricção, cria alguma falta de sintonia entre os dois lados. E muitos desses partidos que compõem esse grupo de partidos com ministérios são partidos que se ideologizaram ao longo dos últimos anos, né? Eles eram tradicionalmente partidos que compõem o chamado Centrão, o que eu chamo de partidos de adesão, ou seja, partidos que, havendo governo, aderirão a esse governo e aderirão a esse governo em troca de algum tipo de contrapartida. Antigamente, uma das principais contrapartidas era a liberação de verbas, só que hoje, com as emendas impositivas, tanto as individuais como as emendas de bancada, isso ficou, na realidade, impossível para o governo. O governo não tem mais como contingenciar, senão esticar até o fim do ano para executar as emendas, mas não tem como não executá-las, por exemplo, para parlamentares ou grupos de parlamentares que, porventura, não sejam lá muito colaborativos com a agenda governamental. Resultado, o governo se enfraqueceu. Ao mesmo tempo que isso vem acompanhado dessa ideologização a que eu me referi, o governo acaba tendo uma política que menos é de construção de uma base de sustentação no Congresso e mais de redução de danos. Ou seja, às vezes é melhor ter pelo menos um pedaço de um partido que tem ministro com posições favoráveis ao governo, apoiando o governo no Congresso, do que ter esse partido inteiro na oposição. Só que mesmo assim, ninguém se dá por satisfeito. A gente tem visto aí, por exemplo, partidos reclamando que tem ministérios que não são exatamente do seu agrado, né? O PSD, por exemplo, dizendo que o Ministério da Pesca não vale nada e que precisa de um ministério mais interessante, né? Outros partidos que têm também ministros importantes, ministro, por exemplo, tocando portos e aeroportos ou coisas do tipo, também não se dão completamente por satisfeitos, e aí vão querer algum tipo de compensação. Ou seja, o presidente vai precisar, na realidade, fazer uma reforma ministerial que reorganize essas bases de apoio, né? O PSD, particularmente, acho que é o caso mais sensível, né? Porque é um partido que, a rigor, poderia estar mais com o governo do que outros partidos que, por exemplo, embarcaram na candidatura a Bolsonaro em 2022. O PSD não foi um desses casos. E, não obstante, o PSD, por exemplo, nessa recente votação aí de urgência para a tramitação do pacote fiscal, ele deu poucos votos ao governo, né? Metade, ou eventualmente mais até da metade do partido, porque houve mais de uma votação, votaram contra a posição do governo de defender a urgência. E sinalizando que o partido pode cair fora da coalizão, a depender do que for, e ir para a oposição. Se isso acontece, dificulta muito a vida do governo Lula até o final. Então, acho que essas questões que o PT levanta são as menos preocupantes, porque o PT, acha que houver, terá que ficar com o governo mesmo. Agora, esses outros partidos não têm necessariamente essa necessidade. Eles podem romper com o governo se perceberem que não lhe está rendendo o suficiente, aquilo que eles esperam, ou se perceberem que, ao criar dificuldades, podem vender mais facilidades para o executivo. Então, acho que é por aí que passa a dificuldade do presidente Lula nesse momento, é contemplar todos os partidos, que não o próprio PT, que fazem parte da coalizão e que precisam, consequentemente, ser satisfeitos para poderem se manter ali dentro da coalizão, ao menos em parte. É importante o senhor destacar essa questão do PSD, porque é uma situação curiosa ali, né, Andresa? A gente está falando, então, de uma possibilidade de rompimento do PSD, que é muito importante, no caso,
com o governo dentro dessa discussão, de fazendo demandas ali para conseguir conquistar ministérios que, de certa forma, tragam mais entrega para eles, até eleitorais, para os parlamentares deles em 2026. Queria uma análise sua sobre essa cobrança do PSD, o que é viável dentro dessa discussão e como é que ficaria a situação do governo. Estava vendo aqui, inclusive, que existe uma certa ameaça ali de parte da bancada, inclusive romper e ir para a oposição. Como é que seria isso? Como que ficaria o governo se isso se concretizasse, Andresa? Tem a menor chance do PSD ir para a oposição ou de nenhum partido de centrão. O centrão é um grupo de partidos que negocia com o governo. Eles vivem de governo, eles vivem do dinheiro do governo. O que está acontecendo é uma chantagem que o centrão está fazendo com o governo, que eles querem os 5 bilhões que estão faltando aí das emendas de comissão. Ocupar hoje em dia espaço nos ministérios não é tão importante quanto era no passado. Eles fazem esse jogo de que eles querem estar nos ministérios, é claro, ocupar espaços políticos é sempre bom, mas o que eles querem mesmo é a questão das emendas. Vamos lembrar que o Congresso criou a tal das emendas PIX, que é um dinheiro que eles mandam diretamente para o caixa das prefeituras aliadas deles. O PSD elegeu aí a maioria das prefeituras do país, e o problema da emenda PIX é que o dinheiro vai para lá e o prefeito não tem que dar a menor satisfação do que ele vai fazer com esse dinheiro, e nem o deputado mandar um dinheiro para os municípios endereçado, né? Esse dinheiro vai para a escola, vai para a saúde, vai para a educação, não vai para lá, a gente não sabe o que foi feito com esse dinheiro, ninguém consegue rastrear esse dinheiro, e é isso que eles estão interessados, é com esse dinheiro que eles atuam para poder pensar nas suas reeleições. Com relação às críticas que o presidente fez no encontro do PT, com relação à comunicação, totalmente inoportuno, né? O presidente ir num encontro do PT e fazer ataques ali a um ministro, cheirinho de fritura, né, do Paulo Pimenta, em pleno evento do PT, muito deselegante da parte do presidente, deveria ter chamado o ministro, mas isso é uma característica do Lula, ele sempre foi assim. Vai se criando uma fritura do ministro, até o ministro pedir para sair ou ele demitir o ministro, e é uma situação muito delicada, porque também quem faz a comunicação do governo não é o Paulo Pimenta, é a Janja que faz a comunicação. O Pimenta não manda nada, quem manda na comunicação do governo é a Janja. Então, quando você faz a crítica à comunicação, uma vez me contaram uma história que isso aí começou lá no governo do ACM, do velho ACM, na Bahia, em que estava uma crise no governo dele, que eu não consigo me lembrar o que era a crise, e ele pegou no meio da coletiva e falou, não, o problema da comunicação. E aí virou uma retórica para tudo quanto é governo de que o problema é na comunicação. O problema do governo Lula é que o governo é fraco, o governo não tem entregas. O Ministério da Educação criou um programa que é o Pé de Meia, que não tem transparência nenhuma, que é só para repassar dinheiro para estudantes, não vai ter nenhuma melhora na qualidade do ensino com relação a esse programa. O Ministério da Educação está faltando vacina, você não vê política nenhuma no Ministério da Educação. Os outros ministérios, pior ainda. Então, assim, o governo está isolado, o presidente Lula não dialoga com o governo, não dialoga com a sociedade, e aí o problema do governo não é só a comunicação, tem muita coisa ali para o presidente Lula resolver. O que se diz na base do Lula, ou com quem já foi do Lula 1, do Lula 2, Natália, é que o presidente Lula é o único que consegue resolver esse problema, porque ele dialoga bem com todas as forças políticas. Hoje não tem oposição ao presidente Lula, não tem candidato para concorrer com o presidente Lula em 2026, então o Centrão vai falar, a gente vai escrever que eles vão ameaçar ir para a oposição, mas não vão para a oposição coisa nenhuma, eles estão pressionando o governo para liberar o dinheiro deles e talvez entrar no Palácio do Planalto, porque o presidente Lula compôs um Palácio do Planalto, que é a sua articulação política ali dentro do governo, totalmente de petistas. Então, o ministro Alexandre Padilha, por exemplo, não tem articulação nenhuma com o Congresso, o presidente da Câmara, Arthur Lira, não conversa com ele. Então, não tem como ter articulação política. E isso é algo que o presidente Lula, em vez de reclamar, tem que resolver, né? Colocar a mão na massa.